Olá a todos, meu nome é Warley Belo, sou advogado criminalista em Belo Horizonte e você está no Conexão Criminal, meu canal que a gente discute questões referentes ao direito penal, processo penal, literatura e psiquiatria, sempre envoltos nessa questão da liberdade e da justiça. E hoje nós vamos debater o porquê ninguém está isento de precisar de um advogado criminalista. O assunto veio à tona depois de uma entrevista que eu vi do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que ele concedeu em 2019 no Consultor Jurídico. Vamos debater algumas ideias sobre essa questão. O ministro Barroso, nessa entrevista concedida ao Consultor Jurídico, ele disse que ninguém está isento de necessitar de uma defesa criminal, nem ele próprio. É claro que isso nos levou a pensar que existem situações, e é aquela corriqueira que a gente tem conhecimento pela prática, na qual existem falsas acusações, existem erros, existem injustiças, existem perseguições que pode levar uma pessoa a estar envolta a um processo criminal e, por decorrência disso, precisar de um advogado criminalista. Vamos escutar essa entrevista do ministro Barroso. Os bons advogados, eu admiro todos eles, inclusive os criminalistas, porque as pessoas, elas têm uma certa arrogância de acharem que nunca vão precisar, que nunca vão passar por aquilo. E eu não sou assim, eu conheço a vida e todo mundo está sujeito a precisar de um bom criminalista algum dia. Portanto, eu tenho o maior respeito pela atividade dos criminalistas. Eu espero não precisar de um, mas se precisar não terei nenhuma cerimônia de estar lá. Eu verdadeiramente os admiro. Vocês viram aí a parte da entrevista do ministro Barroso, onde a gente pode extrair a importância da advocacia criminal para todas as pessoas, né? O advogado criminalista, ele não vai apenas atuar em situações de crime explícito. É claro que atua também para trazer ali as garantias processuais, legais para essa pessoa. Mas, por outro lado, podem existir inúmeras situações e contextos de falsa acusação, de excesso, de perseguições através de mecanismos do poder do Estado, através da polícia, através do Ministério Público. Às vezes o juiz não tem essa consciência da equidistância que deve ter da acusação e da defesa, do seu papel preponderante de garantia das regras, dos princípios constitucionais, e a gente acaba envolto ao emaranhado de situações, numa complexidade, no labirinto da legislação de mais de 2.000 tipos penais, num contexto social cada vez mais subjetivista, onde você tem perseguições políticas, onde você tem questões relacionadas às redes sociais, a questões emocionais, a questões da complexidade mesmo da vida, onde nenhum de nós está isento dessa particularidade. E a única voz que ressoa contra todo esse aparato é a voz do advogado criminalista. É aquele que está ali sentado, como diz Carnelucci, no último degrau junto ao réu. É ele que vai traduzir o que aconteceu, a visão do réu para o Estado, buscando essa equidistância, buscando esse equilíbrio. E ainda o advogado criminalista, mesmo dentro desse contexto, ele vai encontrar a sociedade contra ele, que vai olhar o seu trabalho com certa desconfiança. Algumas situações nas quais podemos estar envoltos a um processo criminal por contingências da vida, por erros, por situações que fogem do nosso controle, porque muitas vezes uma interpretação, e esse mundo de hoje é muito subjetivista, uma interpretação errada pode te colocar no banco dos réus e você vai precisar de um advogado criminalista. Uma situação de legítima defesa, uma situação de acidente, uma interpretação equivocada. E eu gostaria de trazer à tona uma passagem na página 44 desse livro do
advogado já falecido italiano Francesco Carnelucci, que escreveu em 1957 As Misérias do Processo Penal, e na página 49 ele retrata algo seguinte: quando em um processo por homicídio se está certo de que o acusado, com um tiro de pistola, matou um homem, não se sabe ainda dele tudo quanto precisa saber para dever condená-lo. O homicídio não é somente ter matado, mas ter querido matar. Isso quer dizer que o juiz não deve limitar sua indagação somente ao exterior, ou seja, as correlações do corpo do homem com o resto do mundo, mas deve descer com a indagação da sua alma. Ou seja, não basta simplesmente a gente ter um contexto totalmente objetivo, totalmente deslocado daquela realidade, daquele contexto, que é, aliás, uma crítica que Nietzsche faz aos juristas que têm essa tendência de pegar aquele momento em que houve uma facada ou que houve um tiro e não observar todo aquele contexto, que é muito mais complexo. É claro que uma palavra, uma frase fora de um contexto pode determinar um crime de calúnia, de injúria, de difamação, mas dentro de um contexto, não. Então é necessário o advogado, para traduzir essa necessidade, desde um crime de homicídio, um crime tributário, um crime contra a honra, até mesmo para que se possa averiguar a realidade, o contexto subjetivo daquela questão. E a pessoa, até que explica isso, até que entende isso daí, já vai processo, lá vai citação, já virou réu, já está sentado no banco dos réus. Então a gente tem esse contexto que não é algo tão simples, mas existe uma falsa acusação, por exemplo, onde você tem desafetos. A gente tem muitos casos de falsa acusação por términos de relacionamento conjugal, por desafetos no trabalho, por questões de vizinhança, e a pessoa lança ali falsas acusações de um crime ambiental, de situações de violência doméstica, e a pessoa está envolta aí a esse processo. Você tem erros gravíssimos. A gente tem um caso aqui que a pessoa levou 16 anos e 5 meses de prisão, um caso de Santa Catarina, porque houve um equívoco no reconhecimento fotográfico. 16 anos e 5 meses de condenação por crime de extorsão, porque houve equívoco no procedimento do reconhecimento fotográfico. Trata-se da tutela cautelar de antecedente número 657 de Santa Catarina do STJ. Você veja que a pessoa teve que passar pela polícia, primeira instância, segunda instância de Santa Catarina, e chegar no STJ para ser declarado que aquilo ali não condizia com o direito. Você tem erros periciais também, como geolocalização do seu celular. A perícia erra. Ao invés de falar que você estava no bairro tal, você estava em outro bairro da onde ocorreu o crime. Houve um erro de geolocalização. Alguém que estava naquele bairro foi que te ligou. E aí te coloca no momento do crime, no local do crime, sendo que você estava dizendo que estava em outro local, em outro momento. E aí você tem uma situação bastante grave, porque quem mentiu de um ponto vai mentir do outro ponto também. E aí o erro não é seu, o erro foi pericial. Então você tem essas falsas acusações que ninguém está isento disso daí. Crimes de ímpeto no trânsito, vizinho com barulho, né? Um relacionamento onde a gente sabe existem pessoas com transtorno de personalidade, como por exemplo pessoas narcisistas que provocam o outro até o outro reagir à sua provocação, mas quando você reage, a pessoa está ali gravando a sua reação. Isso se chama reação abusiva. Não é? Essa reação é gravada e é colocada como um fato precedente, quando aquilo é a consequência.
Mas até que você entende o que está acontecendo, você já está sendo processado sobre isso, com uma dificuldade muito grande de fazer a sua defesa. Você tem casos no acidente de trânsito, você está numa avenida movimentada e a pessoa passa em desabalada correria na frente do seu carro e você acaba atropelando e matando essa pessoa. A culpa é dela. Ela se colocou naquela situação, né? A gente fala imputação objetiva, a pessoa se colocou naquele quadro, ela atravessou a avenida correndo, sem olhar o tráfego, fora da faixa de pedestre, mas saiu de trás de um ônibus, você não tinha visão e acabou atropelando essa pessoa. Homicídio culposo, quando pouco, e você tem um processo criminal nas suas mãos para responder. Complexidade tributária, você pode ser sócio, você pode ser o responsável por uma empresa e devido a essa inúmera emaranhado de legislação tributária, um tributo deixar de ser pago ou dificuldades financeiras da empresa, você deixa de pagar o tributo e aí você está envolto ao crime tributário. Você pode ser sócio, você é sócio só de trabalho, o outro é sócio da administração. Ele erra, mas você sendo sócio, eles vão falar que você também é responsável, ou você é diretor daquela empresa e vão falar que você é responsável, e aí você está respondendo por um crime tributário. Delitos de opinião, hoje é muito grave essa situação, onde você tem a internet e você pode dar a sua opinião, entre aspas, porque se você der uma opinião fora de um contexto político ou contra um pensamento político majoritário, eles vão te processar, eles podem te processar criminalmente em decorrência disso, porque é uma questão subjetiva. É muito subjetivo você externar uma crítica, uma opinião ou mesmo uma piada. Você fazer uma piada de alguém, dependendo do contexto, você pode incorrer num crime de calúnia, injúria ou difamação. Exemplos bíblicos também nos demonstram que isso não é de agora. Nós já temos, ao longo da história, inúmeros casos. Eu pego da Bíblia 2 casos recorrentes que a gente gosta de falar. José do Egito, que foi acusado pela esposa de Potifar de estupro ou tentativa de estupro, e o próprio Jesus Cristo, que recebeu uma falsa acusação, primeiro dentro do mundo judaico e depois frente a Pilatos, frente aos romanos. Então nós temos aí falsas acusações ao longo deste contexto que não exclui ninguém de responder eventualmente por um processo criminal. Esses são alguns exemplos, poucos exemplos, do porquê uma pessoa pode precisar do advogado criminalista. O advogado criminalista, ele é a última barreira entre uma falsa acusação, entre uma acusação em decorrência de vingança e a punição do Estado. O advogado criminalista, ele vai promover a ampla defesa, o contraditório, ele vai trazer a verdade para explicar ao Estado o que está acontecendo, explicitar através de provas, através desses elementos que vão trazer o equilíbrio, porque até então você só tem a acusação, você só tem um lado que está falando. O advogado é que vai do outro lado permitir que o juízo tenha uma visão equilibrada. Por isso a balança, ela tem 2 pratos, onde um acusa e o outro defende. Se você só tem alguém acusando, fica fácil, não é? De você condenar falsamente qualquer pessoa. Você precisa de ter essa resistência. E é por isso que eu admiro tanto ser advogado criminalista. O advogado criminalista, ele luta contra as injustiças. O advogado criminalista, ele promove a busca da justiça e evita essas condenações abusivas. E isso é muito importante, porque um bom advogado criminalista auxilia muito ao juízo, auxilia muito na consecução da justiça. Quanto melhor for o advogado, melhor vai ser a realização da justiça. É claro que eu não desejo
a ninguém que necessite de um advogado criminalista, decorrência de ser muito problema, de ser muito doloroso essa situação, esse quadro que sai do direito e cai em aspectos psicológicos e psiquiátricos às vezes, que o advogado também tem que estar preparado para lidar com isso, auxiliar no que for necessário, juntamente, né, indicando bons psicólogos, psiquiatras para auxiliar o cliente naquele momento. Eu não desejo, mas a gente tem que ter consciência de que qualquer pessoa, como disse o ministro, qualquer pessoa pode precisar um dia. Ninguém está isento disso. Ninguém tem uma carta, não é, onde você fique isento, como se fosse um rei, como se fosse um czar, que está acima da legislação penal. Isso não existe. Então, qualquer um pode receber uma falsa acusação, pode ser vítima de perseguições, pode ser vítima de negócios mal realizados pelo sócio e está envolto aí a um processo criminal. De forma que a gente não pode nunca fazer pré-julgamento. A gente vê muito na internet, na Instagram, na mídia em geral, pré-julgamentos. Basta a acusação e você já precipita ali a conclusão de que aquela pessoa é acusada, muitas vezes trazendo um problema no Brasil recorrente, que é o linchamento. Que isso acontece por uma falsa acusação que só vai ser descoberta posteriormente. Então, nós não devemos fazer nenhum tipo de pré-julgamento, porque as consequências, elas são extremamente graves. A gente deve se lembrar que sempre a defesa é um direito humano, essencial, constitucional de qualquer pessoa, sob qualquer acusação, e como disse Rui Barbosa, quanto mais grave é o crime, mais você tem que prestar atenção, porque a injustiça, ela vai ser proporcional a essa grave acusação. O advogado criminalista é assim aquele que acredita na justiça, independente da acusação, independente do que estão dizendo, o que a mídia fala, independente das adversidades. É o compromisso do advogado em lutar, apesar dos pesares, apesar do quadro, em prol da liberdade, do equilíbrio, da justiça, mesmo que signifique uma pena menor. Não é? Nem sempre é possível uma absolvição, mas sempre é possível realizar um embate a um excesso de acusação. Se você gostou do assunto, se você gostou do vídeo, quer assistir mais, curta esse vídeo para que chegue a mais pessoas, compartilhe o vídeo com seus amigos e siga o canal, onde a gente vai trazer novos assuntos, novas discussões envolvendo aí o direito penal, o processo penal, a literatura e a psiquiatria, sempre em prol da justiça e da liberdade. Muito obrigado e até a próxima.